mais uma noite de domingo, sendo este dia 29 de março de 2020, do púlpito da Igreja Batista Esperança para a sua casa, ou para onde você estiver nesse momento, no trabalho, enfim. Que Deus em Cristo abençoe a graça e a paz a todos, aqueles que estão me vendo, me ouvindo. E esta noite de domingo, eu quero trabalhar com cada um de vocês um assunto muito interessante, que é o assunto da graça. A graça de Jesus Cristo para a nossa vida. Nós recebemos do Senhor um presente muito grande, que foi a salvação sem o custo de nada, sem termos que pagar por nada para sermos salvos. Um ato de misericórdia, um ato de bondade, um ato em que Deus se entrega totalmente, se doando em favor da nossa vida. A graça é o meio da salvação do homem pelos seus pecados cometidos contra Deus. O que realmente significa a graça de Deus? Graça, segundo o dicionário teológico, é favor imerecido, algo fornecido gratuitamente, doado por livre e espontânea vontade do doador. Eu tenho uma interpretação sobre graça, uma interpretação própria, que é a manifestação da misericórdia de Deus para o ser humano que não é merecedor. Eu não concordo muito com a expressão favor. Eu sempre digo isso quando prego sobre graça, porque favor é algo que em quase 100% das vezes se espera algo em troca. E manifestação ou dispensação da misericórdia é independente de troca ou não. Deus dispensou essa misericórdia, Deus dispensou esse presente para nós sem aguardar uma troca. Enfim, o que recebemos de Deus é algo totalmente merecido, inigualável a qualquer padrão humano conhecido. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, no versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pela graça de Cristo através do seu sacrifício, sem nenhum tipo de pagamento. A graça de Deus pode ser alcançada somente pela fé. Não há um outro caminho para alcançarmos essa graça, essa dispensação de misericórdia. Primeiro, porque nós temos que crer, e quando nós cremos, nós manifestamos, como Deus manifestou a graça, nós manifestamos também o acreditar nesta graça. Então não há como haver graça para a vida do ser humano sem que esse tenha fé. A graça é uma dispensação para todos, daqui a pouco nós vamos falar. Mas para que nós alcancemos esse estado chamado graça, nós precisamos ter fé. A graça pela fé no seu Filho Jesus. Não há outro meio para que isso aconteça. As obras, ser bom, ser honesto, nada disso faz alcançar a graça de Deus. Porém, o passo para que ela seja alcançada é a fé. Posso então concluir que a fé é o passo inicial para a obtenção da graça de Deus. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nossa salvação por graça, então, é só por meio da fé. Não existe, não tem outra forma de se alcançar. É como se viajarmos de um ponto ao outro. Se não houver a estrada, nós não chegamos. Se não houver o espaço aéreo delineado para isso, nós não chegamos.
Se for marítimo, se não houver a bússola marítima nas suas milhas, nós não chegamos. Então, não há como alcançar a graça sem o caminho da fé. A graça é aquilo que aformoseia Jesus Cristo, pois Ele é cheio da graça, ou seja, quando na verdade Cristo dispensa a sua misericórdia sobre o ser humano, faz algo que lhe é próprio, ou que realmente sabe que o homem necessita em sua tão pervertida vida. O homem em si é um ser que tende para o lado pior das coisas, é um ser que tende para um lado maior do fracasso, do medo, das dificuldades, do pecado. A Igreja de Cristo, em toda a sua existência, sempre pregou contra o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a simples, se é que há simplicidade nisso, é a simples desobediência de algo dito para que não seja feito. Por exemplo, vamos mostrar um pecado contra mãe e pai? Não vá a tal lugar. Por quê? Porque eu vejo que aquilo ali você vai correr um risco. O indivíduo pega e vai a tal lugar. Por consequência, muitas das vezes, em uma grande maioria, acontece alguma coisa que não estava no plano e não era para que aquele indivíduo estivesse ali se tivesse ouvido pai e mãe. Com Deus é a mesma coisa. Não há dificuldade para que possamos servir ao Senhor. Não há um caminho muito extenso, um caminho muito difícil, dificultoso. Assim, um caminho de obediência, um caminho em que nós deixamos a nossa vontade, muitas das vezes, para ouvir a vontade de Deus. Isso é fé, isso através do alcance da graça e da misericórdia do Senhor. João capítulo 1, versículo 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça, então, é aquilo que aformoseia Cristo, é aquilo que dá a beleza em todo o ministério de Jesus, em toda a sua palavra, em toda a sua forma de agir, em toda a sua interpretação daquilo que era do Pai, que Ele cuidava nessa terra enquanto esteve aqui, e todo o cuidado com a sua igreja. Mesmo não estando em corpo presente, o Espírito do Senhor, Ele se faz presente em nossa vida, em cada um de nós, e isso traz a formoseia o rosto do Senhor, ou o corpo que é chamado igreja na face da terra. A igreja é aformoseada, ou seja, ela toma forma de beleza quando Cristo está realmente tratando e trabalhando no seu meio, porque o Espírito Santo, ele guia o povo de Deus. Recebemos da plenitude. Pleno é algo completo, cheio, que não precisa remendo e nem mesmo conclusão. Pleno é aquilo que já está esgotado, é aquilo que já não há mais como remendar. Por exemplo, eu sempre uso, não sei se vai dar para você ver, o exemplo da aliança do anel. Depois que ele é soldado, depois que ele é fabricado, soldado e todo acabado, ele se torna uma só peça. Não há mais necessidade de estar completando, de estar soldando, de estar remendando essa peça. Essa peça é uma só. Então nós recebemos a plenitude, da plenitude de Deus, de Cristo, graça sobre graça, ou seja, a cada momento misericórdia renovada, inigualável e imensurável, que não se pode medir. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 16: todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. É para todos, não é para um grupo específico. A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus
não é para um grupo específico, ela é aberta para todos, ela está aberta para todos. Agora, cabe que nós ouçamos a voz do Espírito, e ouvindo a voz do Espírito Santo, nós possamos deixar, isso numa fala bem popular, porque nós não deixamos, Deus nos escolhe, né? Deus ele trabalha sobre nós, não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita, mas nesse momento de recebermos graça sobre graça, nesse momento de abertura, nós precisamos entender o que é o Evangelho do Senhor, nós precisamos entender o que é o nosso pecado, nós precisamos entender o que é a justificação, nós precisamos entender o que é a nossa conversão, nós precisamos entender o que é saltar de um lado para o outro com Cristo, ou seja, o caminho para que graça sobre graça esteja sobre a nossa vida chama-se arrependimento. Quero deixar até uma sugestão para a sua vida aqui essa noite. Digo essa noite porque é noite de domingo onde eu estou gravando essa palavra. Quero te deixar uma sugestão: arrependa dos seus pecados, arrependa das suas desobediências, arrependa todos os dias daquilo que tem te causado o pior das dores no mundo. Arrependa e volte-se para Deus o mais breve possível, o mais rápido possível. Os braços do Pai estão abertos para você. Volte-se para o Senhor. Graça sobre graça, nós recebemos toda a plenitude do Senhor. Deus tem uma maneira de agir, distribuir seu amor que contradiz qualquer sistema humano de conhecimento e razão. A sua distribuição de amor e misericórdia alcança o maior dos pecadores, pessoas que às vezes para a sociedade já não tem mais solução humana. Podemos observar isso na conversão de vários assassinos perigosos, pessoas que são reclusas totalmente para a sociedade em que vivemos. Por isso é que reconhecemos a graça como dom de Deus, pois somente Ele pode possuir e distribuir sem acepção de pessoas, mediante a fé pessoal de cada indivíduo. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine justiça para conceder a vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou franco a dizer que se a graça de Deus estivesse sobre as minhas mãos, e arrisco a dizer que sobre suas mãos, sobre as mãos de quem está me ouvindo neste momento, me vendo até, essa graça seria distribuída com uma certa acepção. Fulano merece, ciclano não merece, bom, João merece, Maria não merece, Pedro merece, mas todos nós não merecemos. Seria uma confusão, seria algo complicadíssimo de se entender, e não haveria justiça no meio dessa distribuição. Basta ver que há muitos aproveitadores que, quando se distribui donativos, eu vi agora isso há pouco tempo, no meado da chuva, quando havia uma distribuição de donativos pela instituição responsável, alguns aproveitadores apanham daqueles donativos que são para o público X que necessita e usufrui dele. Por exemplo, uma sopa, por exemplo, uma roupa. A pessoa não precisa tomar uma sopa, ela tem dentro de casa alimentação. A pessoa não precisa de apanhar aquela roupa vai fazer falta para o outro. Mas ele, com aquela ganância, com aquela necessidade de ter aquilo que não é necessário, ele apanha esse donativo.
Eu acredito que na distribuição da graça, se fosse pelo ser humano, seria mais ou menos dessa forma. Então, a Bíblia diz que Deus distribui a sua graça independente de qualquer coisa, independente de quem a pessoa seja, do seu merecimento. Haja vista que, se fosse por merecimento, nem eu estaria aqui nesse momento, porque não mereço a graça de Deus. A graça é a dispensação da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Vou ler de novo. A lei foi introduzida, a lei foi colocada, imposta. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Através da lei nós conhecemos o que é transgressão. Através da lei nós conhecemos o que realmente é a desobediência. Através da lei vem o crime, vem a pena por ele. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A morte reinou, o crime apareceu, a lei demonstrou o crime, houve uma pena, morte, mas aonde reinava a morte, Jesus Cristo veio então para nos dar a graça, mediante Ele mesmo. O sacrifício não foi nessa, mas o sacrifício na cruz do Calvário mostrou para o universo, visível e invisível, a misericórdia, a bondade, o amor e a graça exposta para toda a humanidade, alcançável através do Senhor. Nós já estamos partindo para o término, mas a graça de Deus é para todos os homens, ou todos, vamos trocar essa palavra homens e vamos reler. A graça de Deus é para todos os seres humanos, pessoas que desejem realmente ter uma vida em retidão com o Senhor, sendo consagrado, separado para a exclusividade do Senhor. Isso não quer dizer se isolar de tudo e todos, e sim tendo Deus em primeiro lugar e plano de vida. Tito, capítulo 2, 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus, eu volto a dizer, não faz acepção de pessoas. A graça de Deus é para todos. Todos têm parte, todos os seres humanos, todos têm parte na graça de Deus, a graça salvadora, a graça redentora do Senhor. E interessante que ela se manifesta salvadora a todos. Ela nos ensina a renunciar. Quando você renuncia, quando nós vemos aí na vida política, né, é o exemplo mais cabível no que se diz renúncia. Quando nós vemos uma renúncia, alguém assina uma carta, entrega para aquele que de direito, e ele, a partir daquele momento, ele renuncia, ele deixa o seu cargo, ele deixa aquilo que fazia. É o que a Bíblia fala, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ele ou ela nos ensina a renunciar, a largar, a deixar, a sair, né? a não usufruir mais da impiedade, das paixões humanas, e ela nos ensina a viver de maneira sensata. Sensatez é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Sensatez é o equilíbrio entre uma vida profícua
uma vida que todos os dias floresce e uma vida que não tem nenhum florescer, parece um deserto. A sensatez, ela é o equilíbrio nas tomadas de decisões. Quando nós vamos tomar decisões, nós precisamos ser sensatos naquela decisão. Não, hoje, com a idade que tenho, já não me permito mais tomar uma decisão sem equilibrar o pensamento. Ou seja, já não me permito mais tomar uma decisão sem antes avaliar todos os caminhos possíveis. Chegamos a um denominador comum no caminho possível? Bom, então a decisão é essa. Se alguém hoje chega e fala assim: pastor, eu preciso que o senhor me dê uma resposta agora. Eu falo: bom, então a conversa já não vai muito para frente, porque para mim te dar uma resposta agora, eu posso te falar algo impensado. E a vida nos ensina que uma palavra lançada é um compromisso feito obrigatoriamente a ser cumprido. Então, quando se tem a sensatez por campo de vida, nós temos um pedaço da palavra de Deus ensinado pela graça. Olha, ele ensina a viver de maneira sensata, justa. Isso não quer dizer que você não vá falhar na sua vida. Isso não quer dizer que em algum momento da sua vida haverá uma falha na sua justiça, porque a nossa justiça, ela é falha. Eu não estou dizendo o sistema de justiça que o país tem, não. Eu estou dizendo a sua justiça pessoal, na minha justiça pessoal, individual. Ela é uma justiça falha. Às vezes eu penso estar sendo justo com uma pessoa, ao invés de estar sendo justo, eu estou atrapalhando aquela pessoa. Isso também é injustiça. Às vezes eu deixo de corrigir uma situação pensando que é uma injustiça, e na verdade aquela correção traz um crescimento pessoal, individual e até coletivo, trazendo então à tona a justiça. E a outra coisa é de forma piedosa. Piedade não é o mesmo que amor. Caridade, amor e piedade têm diferença. Nós somos piedosos, é nós sabermos que o lugar que o indivíduo ocupa hoje pode ser o meu amanhã. A partir disso, eu consigo ter um pouco de sensatez, de justiça, para decidir o que é piedade. Interessante que a Bíblia se encaminha e caminha dessa forma mesmo. A Bíblia, ela traz um ato coligado com outro ato, e tudo isso nos leva a um melhor fato. Pastor, como é isso? Ora, para que eu tenha piedade, primeira coisa, eu preciso ser sensato antes até da justiça. Eu tenho que pesar o que vou fazer, e esse peso não está na justiça, esse peso está na sensatez. Eu estou gastando um pouquinho mais de tempo com isso aqui para que a gente entenda. A justiça, então, ela vai ser o produto da sensatez. Quando eu julgo alguma coisa, eu já tive que estar ali pensando, sendo sensato naquela situação. Agora ela é o produto da sensatez. E a piedade é o resultado da sensatez junto com a justiça. Eu aplico a piedade de várias formas. Inclusive, meu querido, a geração atual é uma geração que pouco consegue ouvir nãos, inclusive na aplicação de alguns nãos à sensatez, justiça e piedade caminhando juntas nesta era presente. Deus não está falando, a Bíblia não está falando,
lá para um futuro longínquo, distante. A Bíblia não está falando para você aplicar isso daqui 2000 anos. Até seria insensato fazer uma coisa dessa. Não, é nesse momento presente. Esse momento que nós estamos vivendo, momento que nós sabemos as nossas dificuldades. É o momento agora de nós termos sensatez, sermos justos e aplicar a piedade. A graça de Deus traz para o homem a justificação, isto é, através da redenção por Cristo Jesus, a graça entra em ação, lembrando que é mesmo que falar sobre a misericórdia dispensada ao homem pelo Senhor. Pense, se Deus fosse retribuir o ser humano conforme a sua conduta, o que realmente seria? Vamos voltar em um dos versículos, ou o versículo que nós lemos no início, mas agora agregado ao versículo anterior, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da sua redenção que há em Cristo Jesus. Se todos pecaram, todos estavam debaixo da desobediência, qual seria a nossa recompensa? O castigo? Menino, vou mexer de novo com os pais. Menino, não faz isso não, que eu vou te dar um couro. Menino, não faz isso não, que eu vou te castigar. Nós temos essa cultura, né, do couro, do castigo, do amor com dor, né? Bom, não é esse o assunto agora no momento. Eu estou exemplificando dentro da nossa cultura o que é feito. Olha, se você for, eu te bato. O menino vai. Ele vai. O menino é desafiador, não pensa, não raciocina, não tem sensatez, é criança. Criança fala assim, olha, não coloca a mão na tomada que você vai tomar um choque. A criança vai lá e enfia um garfo na tomada para tomar aquele choque, aí ela toma o choque. Qual foi o resultado da desobediência? Qual foi o castigo? O choque. Qual foi o castigo quando voltou? O couro prometido, a surra prometida. Sou a favor não, tá? De novo, só estou citando a nossa cultura. O castigo é aquilo que foi prometido. Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho, e através da graça salvadora, Ele fez o contrário. Ele tolerou o nosso pecado. Tolerância não é concordância. Eu tolero muita coisa e não concordo com aquilo. Ele tolerou o nosso pecado, e no nosso pecado, que ia nos levar para a morte, Deus agora Ele põe o seu Filho na frente e nos dá como castigo, passou como castigo, como recompensa da nossa desobediência, a graça salvadora, o amor ágape, um amor sem medida que eu não consigo ter e nem você consegue ter. Deus Ele consegue manifestar duas coisas de uma vez, três aliás. Deus consegue manifestar primeiro perdão, resultado da graça. Ele consegue manifestar amor, resultado da graça. E Ele consegue manifestar uma recompensa diferente da morte, que é a salvação em Cristo Jesus. Um ato único na sua vida. Todos pecaram. Nós estávamos destituídos da glória do nosso Deus. Todos pecaram. Estávamos banidos do direito de Deus. Todo ser humano peca na sua natureza maldosa. Eu não estou dizendo que o ser humano é maldoso e nem bondoso. Eu estou dizendo que na sua natureza maldosa, a maldade chega a ser quase intrínseca no ser humano. E Deus, num ato de amor, de bondade, de sensatez, de justiça, de pietismo, de piedade, Ele nos demonstra a graça.
demonstrando a graça, Deus traz para todos os seres humanos. Se a sua opinião for diferente da minha, eu tolero, eu respeito, mas o meu pensar bíblico, alcançável, é que Deus estendeu a graça a todos os seres humanos, independente de raça, cor, etnia, independente de qualquer coisa. Deus está com a porta da graça aberta, e ela se chama Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo. Você e eu, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer a misericórdia e a bondade de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E não interessa para a Bíblia, não interessa para o cristianismo o seu status social, não interessa para o cristianismo quem você é, interessa aquilo que você pode se tornar através da graça. Você pode ser o pior dos pecadores, o mais miserável dos seres, o mais marginalizado que existe, aquele que ninguém dá crédito e ninguém sabe, e ninguém conhece, ninguém quer conviver. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, essa noite, digo de novo, noite porque estou gravando na parte da noite, essa noite Deus está nos falando que Ele quer você, é diferente. Enquanto todos não querem, Deus está com os braços abertos. Enquanto todos não te desejam, Deus te chama. Enquanto todos te consideram zero, e eu vou falar, viu? Às vezes alguém pensa que zero à esquerda não tem valor. E eu aprendi com um professor de matemática meu lá no instinto segundo grau, no ensino médio hoje, né? Que o zero à esquerda ele tem um valor descomunal. Ele está à esquerda representando uma casa negativa. Se você está à esquerda representando uma casa negativa, Deus quer positivar a sua vida. Graça sobre graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado tomou consciência, a graça se tornou sensatez. Pense nisso. Pense nisso. Além de tudo, a graça de Deus traz enriquecimento aos que nele creem. Não é de fortunas humanas, não é de dinheiro, querido. Não é de dinheiro. Deus não está falando, a Bíblia não fala em dinheiro. O afortunamento que é diferente, né? Não traz fortunas humanas como muitos pensam, porém a riqueza do conhecimento e da palavra. E agora, para terminarmos, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 5. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e todo conhecimento. Precisa de mais riqueza do que essa? Quando você tem a ciência da palavra de Deus e quando você tem o conhecimento do seu amor e da sua graça, você tem tudo. Eu não estou dizendo de fanatismo. Você não vai viver mocorongamente no mundo. Você não vai viver afastado de tudo e todos. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos luz. Deus quer que nós sejamos todos os dias o ponto norte de alguém. Deus quer que nós sejamos o porto seguro de alguém. Deus precisa que nós, seres humanos, convivamos um com o outro,
Tratemos um do outro na igualdade, na isonomia do Evangelho. E que nós possamos desfrutar dessa graça, porque somos enriquecidos na palavra, no conhecimento. Por fim, a graça de Deus traz para nós os que cremos no seu Filho Jesus, a certeza e a convicção da salvação, coisa que as pessoas comuns não conhecem e nem sabem. Viva então a cada dia da sua vida intensamente debaixo dessa bendita graça e saiba que sempre Deus está cuidando de você e dos seus. Que essa palavra se implore nessa noite, que essa palavra vinda do coração essa noite entre no seu lar, na sua casa, na sua vida, e essa palavra se torne evangelística nessa noite para o seu ser. Nessa manhã, nessa tarde, eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo, em qual horário você acessar, que ele seja uma ferramenta para a sua tomada de decisão. Quem sabe você queira tomar uma decisão na vida que não é benéfica. E quem sabe você precisava ouvir uma palavra dessa. Quem sabe a sua vida está tão pesada, tão difícil, que você já não encontra mais argumentos para viver. E quem sabe você precisava ouvir uma palavra dessa. Eu estou terminando com uma palavra de Deus para a sua vida. Mais uma vez, se nada você pensa valer, se as pessoas não têm te valorizado, se você se sente de tal forma a ponto de querer tirar a sua própria vida, se você não está suportando mais o viver, porque está sendo injustiçado, saiba que a graça manifesta através de Jesus Cristo pelo nosso Deus está à sua disposição, e o nosso Deus está te vendo, está te olhando, está sabendo quem você é todos os dias da sua vida. Pense nisso. Jesus Cristo jamais iria morrer se não fosse por algo de muito valor. E o algo de muito valor é você, a coroa da criação de Deus. Por isso disse ele lá no Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E nos últimos dias, ele entregou o seu Filho para que morresse por você, por mim e por todos nós na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e que o Senhor te dê paz. Do púlpito Batista Esperança para a sua vida.